não encerro o jejum. Nós vamos continuar nessa batalha, porque a batalha não acabou. Nós encerramos o jejum pelos 25 anos da igreja, em gratidão ao Senhor, arrependimento, mas nós vamos continuar declarando que essa terra é santa. E jejuando, tirando uma refeição por dia. E aqueles que não podem, que têm alguma comorbidade, aí sim eu posso abrir mão e você vai comer pão e água. Amém? Glória a Deus. Amém. Ou nós estamos juntos ou nós não estamos. A Bíblia diz o que? Jesus falando: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem está conosco aqui? Aleluia. Amém? Então, todos juntos em unidade. Como diz o nosso bispo, um purê de batatas, né? Não é um saco de batatas. Amém? Glória a Deus. Então, a todos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A princesinha ali, a netinha do nosso evangelista, né? A nossa pastora Miriam, com o presbítero Pastor Raimundo, isso. Nossa querida obreira Dani, nossa presbítera Lília, nosso evangelista Júnior Schittini, que já é parceiro aqui da casa também. Estava de licença porque a gente deu uma trégua para ele, que virou papai. E a gente deixou ele descansando. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Quem está aqui pela primeira vez, deixa eu ver sua mão. Seja muito bem-vindo. O que a igreja quer dizer? Seja bem-vindo do Senhor Jesus. Volte sempre. Nós chamamos com o amor de Jesus e com o nosso também. Amém? E agora, sem mais delongas, estou ávida para ouvir a boa semente que vai vinda direto do nosso Senhor, através desse canal de bênção, que é o nosso querido Júnior. Foi meu professor ali na sede do teatro. É meu grande amigo. Deixa eu continuar te dizendo. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala os teus filhos agora, Senhor. Fala os teus filhos agora, Senhor. Fala os teus filhos agora, Senhor. Fala os teus filhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nossa força, nossa esperança, nossa torre forte, o lugar mais seguro ao qual a nossa alma repousa e o nosso espírito sossega, a nossa esperança de uma vida cada vez mais cheia da tua vida. Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, princípio e fim, aquele que não nos vê como o homem vê, e aquele que nos conhece desde o primeiro respirar dos nossos pulmões.
Não há diante de ti o que esconder, o que camuflar ou o que mascarar, porque a nossa alma está patente diante do Senhor. Por isso, nessa hora, meu Pai, com boca no pó e com vestes de cinza, te pedimos perdão pelos nossos pecados que nos... Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele que consola e que repousa sobre as nossas vidas, esteja nesse lugar, porque sem Ele nada podemos, nada fazemos. Falamos para Ele aquilo que os apóstolos disseram ao Senhor: para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna, Espírito Santo? Quanto desprezo, quanta distância, quanta frieza dos nossos corações com a Sua presença. E nós, como igreja, nos arrependemos e pedimos em nome de Jesus: não leve em consideração o tempo da nossa ignorância, porque muitas vezes estamos mais longe do que perto. Mas nós cremos num Deus que é misericordioso e que é perdoador daqueles que o buscam. E nós nos arrependemos, meu Senhor, nessa noite. Nós marcamos esse encontro contigo porque a Tua igreja muitas vezes, Pai, está tão longe da fogueira que queima, meu Senhor. Mas assim como naquele caminho de Emaús, aqueles homens se perguntavam, os nossos corações queimavam enquanto Ele falava. Fala conosco nessa noite, incendeia o nosso coração, faz queimar como no primeiro amor, e não nos permita sair daqui frio, meu Pai, frios, meu Senhor. Que possamos, como no caminho de Emaús, reconhecer o nosso coração precisa queimar de amor por Ti mais uma vez, Senhor. O nosso coração precisa queimar de amor por Ti mais uma vez, Jesus. Traz de volta o primeiro amor. As noites que ansiávamos estar contigo, Jesus. Estamos tão sobrecarregados de nós mesmos, tão cheios dos nossos trabalhos, tão cansados das nossas rotinas. Estamos te deixando cada vez mais distante, cada vez mais longe. Nós nos arrependemos e nós sabemos que o Senhor é um Deus de pactos. E que todas as vezes que o Teu povo se arrependeu, o Senhor, com Teu amor infinito e por amor ao Teu próprio nome, que é incapaz de mentir e de mudar, o Senhor voltou para Israel. Volta-te para o Teu povo, Jesus. Será que você, com suas próprias palavras, consegue dizer a Ele aquilo que está no seu coração? Aquilo que tem queimado diante de você e que talvez você ainda não tenha dito a Ele esses dias todos que se passaram, Jesus. Como o Senhor é importante nas nossas vidas, Jesus. Nada é mais prazeroso do que a Tua presença. Nenhum pecado, nenhum prazer carnal satisfaz a nossa alma. Muito pelo contrário, só nos dá vazio, Jesus. Olha para nós, Senhor. Olha para a Tua igreja nessa hora, meu Pai. Não só a igreja física nesses 25 anos, mas para a igreja do Senhor nessa terra, meu Pai. Nós nos arrependemos pelo tempo, meu Senhor, que lutamos uns contra os outros para trazer de volta aquilo que já passou. Nós nos arrependemos pelas vezes que criticamos uns aos outros por comportamentos que nós não entendemos. Nós, como igreja, nesses 25 anos, pedimos perdão por muitas vezes não estarmos abertos ao novo do Senhor, por muitas vezes tentarmos trazer aquilo que já foi e que já passou, por nos apegar a figuras e idolatrar pessoas, por esquecer que o centro é Jesus e Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele é hoje, ontem, sempre. Nele não há escuridão, nele não há telão, nele não há luz, nele não há mídia, nele não há arte, nele há a palavra encarnada em Cristo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo Teu amor, Pai, que se renova sobre as nossas vidas nessa hora. Nós possamos entender que isso aqui, meu Pai, não é uma ministração, não é um homem falando, é um tempo de descanso para o nosso espírito, de sentir a Tua presença.
de sentir o poder que sai das tuas entranhas nas nossas e nos faz ressuscitar, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia daquela tumba fria, todas as vezes que precisamos. Repousa o teu Espírito sobre nós. Essa paz que está neste lugar é a paz do teu Espírito Santo. Que possamos viver nela todos os dias e não nos perder, meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Enche-nos de novo, Espírito Santo. Enche-nos de vinho novo e de azeite novo, Jesus. Atirando o velho, Pai. Atirando aquilo que está pesado dos nossos ombros, Jesus. Removendo o fardo, meu Deus. Cansaço, meu Pai. A obra feita simplesmente por ser feita. Traz de volta aquele primeiro amor. O olhar sobre a cruz. Traz de volta o olhar sobre a cruz, meu Deus. Daqueles que iriam morrer por Ti depois que o Senhor ressuscitasse. Daqueles que estavam aos seus pés, vendo o seu sangue correndo e jurando por eles mesmos: nós não vamos abandonar o Mestre mais uma vez. É esse amor que nós precisamos sentir, Jesus. Traz de volta o amor pela Tua cruz, Pai. Quando o pecado nos chamar, Jesus, traz de volta o amor pela cruz. Quando o mundo nos ofertar, Deus, traz de volta o amor pela cruz. Eu posso ver no mundo espiritual Maria, Tiago, João aos pés daquela cruz, recebendo gotas de sangue sobre cada um deles, olhando para aquele corpo que parecia que estava se esvaindo e entendendo o propósito. O propósito era morrer por cada um de nós. Só que ao terceiro dia, naquela tumba fria, o próprio Deus desceu naquele lugar e chamou o seu filho de volta. E aquele que desceu é o mesmo que subiu. Aquele que desceu para nos libertar do pecado e nos dar vida e vida em abundância. Senhor, tu garante na Tua palavra em Efésios 4, aquele que desceu é o que subiu. Por isso nessa hora nós estamos colocando no Teu altar tudo aquilo que nos prende ao pecado, tudo aquilo que nos prende e nos amarra, tudo aquilo que nos coloca preso ao passado, meu Pai. Vai descendo sobre as nossas vidas agora, nos resgatando do preço do pecado, nos resgatando do pecado de rotina, nos resgatando dos espinhos da carne e nos fazendo ser livres, livres, livres por aquele que subiu. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero viver como aquele que um dia já morreu, mas em Ti ressuscitou. A Tua igreja precisa ser livre. Tira os grilhões dos nossos pés. Tira o peso que nos prende às cadeias. Nos liberta de uma vez por todas. Arranca esse espinho da carne. Tira aquilo que nos prende ao passado, ao pecado, Jesus. Chega de viver repetindo os mesmos erros desses 25 anos, Pai. Faz algo novo, Jesus. Nos liberta, Senhor. Nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus.
Falei corobo do rodo coromana. Alarei colorobocira lalabassorereia, cara. Senhor, diante de Ti não há vontade de falar nada, meu Pai. Nós ficamos sem palavras, meu Senhor. Só podemos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória. Como os 24 anciãos, como os anjos, eles recobrem o seu rosto, tiram suas coroas, descalçam os seus pés e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória. Kadosh, 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 Adonai, Tzvaot, Leolam, Kavod. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória, Jesus. Ai de nós que somos homens pecadores e de impuros lábios. Santo, 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 Santo. Nós dizemos que Tu és Santo, 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 Santo. Declare a santidade dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Santo, nós não somos, mas Ele é. Nós não somos, mas Ele é. Santo, 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 Santo. Kadosh, Kadosh, Adonai, Tzvaot. Santo, 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 Santo. É o Senhor dos exércitos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é santo. Ele cara da Soriabeca. É o Senhor.
Ah, Jesus, nós podemos ficar, meu Pai, uma noite inteira aqui, Jesus. Não há necessidade de palavras, não há necessidade de tempo. Esse amor que a gente às vezes perde de te adorar, Jesus. Sim, presta atenção nas horas, Pai. O amor, o primeiro amor, é isso que nós queremos de volta. É disso que o Senhor sente falta, e eu sei que o Senhor sente, Espírito Santo. Nos leva de volta a esse lugar, Jesus. Que tudo que nós tínhamos era só você. Não tinha casa, não tinha família, não tinha trabalho, não tinha nada a não ser o Senhor. Era tudo só o Senhor. Poderia passar a noite inteira aqui. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus, por nos conduzir de volta a este lugar. Nos ajude a não perder, meu Pai, essa essência dessa adoração. Oh, Jesus. É difícil abrir os olhos, Pai. É difícil ministrar qualquer coisa aqui, Jesus, diante de Ti, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Só as vozes digam aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Santo Espírito, 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 eu te amo. Pai querido, eu te amo. Pai querido, Abba Pai, Abba Pai, Abba Papai, Abba Papai. Pai querido,
Abba, Pai. Pai querido, eu te amo. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Avinu, Bashamai, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Ah, Jesus. Renova a nossa identidade de filho, meu Deus. As marcas que ficaram em nós, de rejeição, de dor, ausência da sua mesa. A figura de um pai que nos machucou, que nos matou, que nos agrediu, que nos feriu, que não nos deu lugar à mesa, que não nos deu identidade de filho. Jesus, vem curar os nossos corações agora, Pai. Aqueles que aqui estão, que têm marcas tão pesadas dos seus pais biológicos, ausências tão profundas, tão doloridas, distâncias, abusos, invasões, meu Senhor, aniquilações por parte daqueles que deveriam nos amar. Deus, nós clamamos ao nosso Pai real e verdadeiro. Abba, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Cura-nos, Pai. Liberta-nos, meu Senhor. Você que em algum momento da sua vida se sentiu rejeitado pelos seus pais, pelo seu pai, todas as vezes que doeu e você queria a presença dele e ele nunca te deu e ele nunca te teve, coloque a mão no seu coração. Toda a igreja de olhos fechados. Esse é lugar de cura na nossa identidade de filho. A tua palavra nos garante que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, clamando: Abba, 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 papaizinho. O Senhor é o meu papai. Eu não preciso de outro. Abba, Pai. Abba, Pai. Oro coloroshidere colobarahaxere colobarayateira daiso. Arabatsidere comanayatera lalabaceira lalabaço de colobache. Oh, radai colomonoyate carabaço de calaraceira lalabai. Aracira lalabaia de colobai. Abba, Pai. 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 Abba. Abba, Pai. Abba. Papaizinho querido. Papaizinho querido. Abba, Pai. Abba, Pai. Odere calaço dere colobar. Radere colohonosidreba. Erere colomanaya sira la bassore re colobachai. Ore calarara so dere calarabaya, dere colobai. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, confia, porque eu estou contigo todos os dias e eu não tenho te deixado só. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Por parte vemos com os olhos imperfeitos, mas quando aquele que é perfeito vier, toda a nossa imperfeição se transformará em perfeição. Eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro liberdade, e aquilo que afligiu não vai afligir. Aquilo que prendeu não vai prender. Parou aqui, destruiu aqui, acabou aqui. É livre, é livre, é livre para viver os planos de Deus. É livre para alcançar os lugares altos de Abacuque 3:19. Adonai Elohim, Ele é a minha força.
Faz os meus pés velozes como os da corça. Me coloca em lugares altos. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, meu irmão, fique à vontade. A atmosfera dessa igreja é muito tangível, é muito palpável naquilo que nos faz tirar as sandálias dos nossos pés realmente. É desconfortante você ficar descalço com os pés desnudos na frente de outras pessoas. Você se sente meio desconfortável, você quer esconder, você não quer que todo mundo veja. Às vezes a meia está furada, como a minha está ali. Quando eu cheguei, o Espírito Santo de Deus disse: tire a sandália do seu pé, porque era uma confirmação daquilo que Deus me ensinou a falar com vocês hoje. Hoje nós vamos aprender algo muito específico e muito valoroso na caminhada cristã. Talvez um dos salmos mais poderosos é o Salmo 91. E às vezes ele fica aberto nas nossas Bíblias, né? Principalmente nas Bíblias do interior, na casa de vó. Ela sempre deixa aquele Salmo 91 aberto ali, porque ela entende que é o Salmo da proteção. É o Salmo mais poderoso na oração. E quando a gente compreende que é preciso descalçar a vaidade dos nossos corações, tirar aquilo que nos faz nos esconder. Quando a gente descalça os pés, a gente se esconde pelas imperfeições das nossas unhas, dos nossos dedos. Elas podem muitas vezes mostrar algo que a gente quer esconder. E esse ato simbólico que o próprio Deus falou a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Faz um convite a Moisés de dizer: desnude-se diante de mim. Tire aquilo que faz com que eu e você tenhamos distância um do outro. Porque eu não estou preocupado, Moisés, se você vai esconder algo de mim, porque se na sua mente você é capaz de entender que você pode esconder de mim, é porque realmente você não sabe a natureza do meu nome. E eu creio que esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. Descalce, tire, pare de esconder, pare de camuflar. Porque se a meia estiver furada, o sapato esconde, mas se você tirar o sapato, todo mundo vai ver. E esse ato de tirar essa vaidade, de nos desconstruir, nos convida a um lugar que nós nunca deveríamos ter saído diante da presença do Senhor. Como se estivesse diante de um espelho, nós possamos enxergar aquilo que não pode fazer parte das nossas vidas. Às vezes levam 10, 12, 15, 20, 25 anos, com prisões, com grilhões, com amarras que nos prendem ao passado. Mas eu posso dizer a você que não é só você que passa por isso. O apóstolo Paulo, ele dizia isso: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu sei que eu não posso, esse eu insisto em fazer. Por 3 vezes orei ao Senhor: tirai de mim esse espinho da carne, tirai de mim esse espinho da minha carne, tirai de mim esse espinho da minha carne. E Ele disse claramente para mim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na hora que você quer desistir, na hora que os seus pecados parecem que vão te sufocar, na hora que a sua rotina parece que vai lhe destruir. É ali que eu digo o que eu disse a Neemias: a alegria do Senhor, a nossa força é. Não fiquem tristes, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. É sobre esse evangelho que a gente precisa pregar. É sobre o evangelho de confronto, que nos desnuda e nos ensina que nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo vai arrematar em 1 Coríntios 13: aquele que é perfeito, quando ele vier, ele irá nos revestir de incorruptibilidade. Enquanto isso, nós estamos
como quem de passagem neste corpo, gritando e pedindo ao Senhor: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E eu nem sabia se eu deveria ou não tirar o meu sapato, mas quando eu vi a pastora, eu já falei, claro que eu vou tirar. Fiquei preocupado, porque a meia realmente está furada. Está furada. Para que esconder que a meia está furada? Quando eu for calçar, você vai ver que está furada. E Deus falou, a meia está furada, mas vai ter que tirar, porque agora que você chegou aqui, você vai ter que mostrar como você também pode estar com vazios na sua alma. Porque vocês acham, vocês não, nós achamos como comunidade cristã, que quem pega esse microfone não tem meias furadas. E nós julgamos muitas vezes, por acharmos e por entendermos que nós precisamos ser perfeitos, santos. Só que é uma pseudo-santidade. É uma santidade que não é real. Porque nela não tem quebrantamento, nela não tem arrependimento, nela parece que cauterizou o pecado. E nós louvamos aqui, nos perdoe por todas as vezes que eu não me arrependi, me perdoe todas as vezes que eu não fui ao teu altar. E se nós pararmos para prestar atenção nessa letra, nós realmente nós podemos entender que essa é uma canção de todo dia do nosso arrependimento. Porque não há ninguém além de Cristo, que mereça a nossa santidade. O apóstolo Paulo diz, me imitem, porque eu imito a Cristo. E ele vem no antítese disso e diz assim, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Dá para entender a cabeça de Paulo? Dá para entender o real evangelho? De um homem que diz, me imitem porque eu imito ao Cristo, mas depois ele escreve, eu não faço o bem que eu quero. E esse descalçar, esse tirar os nossos pés, nos leva àquele encontro de Cristo, de Deus, com Moisés. Êxodo 19 diz assim: Moisés subiu até Deus, no versículo 3. E Adonai o chamou da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó. O que você falará ao povo de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os carreguei sobre asas de águias e os trouxe até a mim. Todo mundo conhece a história de Moisés, mas a gente lembra do cestinho que foi correndo no rio Nilo e parou na frente da filha de Faraó. Ela já tinha tentado filhos e talvez a Bíblia nos mostre que ela tinha algum problema para engravidar. Ela catou aquele cestinho e a irmã de Moisés foi olhando aquilo ali até que ele alcançou um outro patamar. A mãe de Moisés precisou colocar ele naquele cesto porque existia uma necessidade de morrer todos os hebreus, nascidos homens. Quando a filha de Faraó pega aquela criança, a menina prontamente diz, olha, eu sei quem pode amamentar ele. E vocês sabem essa história. Moisés, ele vai crescer naquele ambiente, ele vai ser amamentado por sua mãe, e agora, na minha vivência como pai, eu posso ter uma experiência e uma clareza sobre esse olhar e sobre esse momento de uma forma muito diferente. Porque não existe nada que crie mais vínculo, nada que crie maior intimidade, não existe nada que devote mais amor do que a amamentação. Não existe vínculo externo ao útero mais forte do que aquele criado pelas tetas de uma mulher na boca do seu filho. Quando a gente observa que esse neném, ele precisa desse aleitamento, ele grita, ele chora, ele esperneia, até que a mãe venha e coloque sobre ele aquilo que traz de volta o lugar de nascimento, o lugar de conforto, acalentado pelo cheiro, pelo toque, pela textura da pele. E é por isso que a gente entende que Deus é aquele que nos amamenta, que nos dá leite. Porque nós, quando estamos perdidos sem Cristo, sem Deus, nós ficamos como crianças sem o aleitamento, buscando naquela noite fria a presença da sua mãe, sem conseguir alguém que faça esse papel.
É por isso que ele diz: eu sou aquele que lhe amamenta. Porque no meu olhar como pai, se eu não pegar o meu filho de madrugada e acalentá-lo ou colocá-lo na teta de sua mãe, ele não para de chorar. E ele chora copiosamente, roxo, desesperado, até que ele se cansa de chorar e dorme por cansaço, dorme por frustração. Eu tenho passado por essa experiência lá em casa, que a gente precisa desmamar o noturno. E eu peguei meu filho nesse momento, que eu precisava tirar ele do peito da mãe. Foi uma das cenas mais difíceis da minha vida. Porque entender que aquele momento ele queria a mãe, e que até ontem estava com ele e hoje não podia mais, fazia com que ele ficasse roxo de tanto chorar. Se a gente levar em consideração o que Moisés buscava enquanto ele estava no Egito, que era o aleitamento da sua mãe hebreia, dentro de uma sociedade que ele não conseguia entender quem era sua mãe, porque não havia DNA, não havia biologia, não havia carne da minha carne, sangue do meu sangue, e aquele bebê, ele pode ter sido criado com ausência de identidade, com ausência de maternidade, com ausência de paternidade, que só depois de 40 anos seria curada. Moisés foi chamado para uma obra, só que dentro dele tinha uma ferida, e essa ferida era a real identidade de quem ele era. Porque ele era um hebreu, povo de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele agora estava dentro do reino mais pagão do Oriente, que se adorava o sol, que se adorava a lua, que as relações sexuais eram as mais pervertidas, e Moisés foi crescendo num lugar que ele não reconhecia. Moisés não passou pela circuncisão, Moisés não sabia o pacto de Abraão com Deus, ele foi criado como um egípcio. E desde o início, desde o seu aleitamento, quando ele tinha sua mãe biológica ao lado dele, ele poderia descansar. Mas ela tinha que sair, ela era uma escrava, ela não podia ficar no palácio. E ela teve que desmamar aquela criança. E Moisés foi crescendo, e a Bíblia nos conta que um dia ele matou um egípcio. E teve que fugir daquele lugar. E ao fugir para a terra de Midian, ele se casa e o seu sogro passa então a criar nele um ofício. Ele começa a ser pastor de ovelhas. Quando a gente observa esse momento de êxodo, Deus está conversando com ele e chamando ele para o arbusto que não parava de queimar. E isso é algo que nos reflete a presença de Deus num ambiente tão desértico, tão seco, tão árido, como aquele arbusto poderia queimar e não se consumir. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: tire as sandálias dos seus pés. E eu confesso a vocês que nessa minha rotina tão intensa, eu precisava saber que Deus tinha realmente confirmado que era sobre isso que eu deveria falar com vocês. E ao entrar neste lugar e ver vocês todos descalços, a palavra de Deus, ela não falha. Essa palavra, ela tem queimado no meu coração por longos anos. E eu nunca tive a oportunidade de ministrar, e Deus separou esse dia para confirmar para mim, num ato físico e profético: tire as sandálias dos seus pés. Este lugar é santo. Só que esse lugar santo traz para mim uma inconformação. Eu não sei se vocês sentem isso, uma exposição. Onde você vai ficar descalço se não na sua casa? Onde você vai ficar descalço se não no seu quarto? É até estranho você ficar calçado dentro da sua própria casa. Isso traz a necessidade de intimidade, que Deus está me chamando, não apenas porque aquele lugar é santo e há a presença dele ali, mas Ele está me chamando para uma intimidade. A mesma intimidade que Jesus vai dizer: tranque a porta do seu quarto e fale ao seu pai que está em secreto. O evangelho não é para ser feito com os pés calçados, mas é para ser feito com intimidade, de uma ausência de vaidade, de alguém que se desnuda e que diz a ele: sem você eu não posso enfrentar o faraó. Se a tua presença não for comigo, não me deixe ir. Porque é ela que me renova quando eu sei que eu fraquejo. É ela que me renova quando eu digo: eu sou gago, Senhor.
Senhor, eu sou gago. Senhor, eu tenho um passado. Moisés não era perfeito. Moisés foi um homem cheio de defeitos. Uma figura que não teve seu pai presente na sua formação para ensinar ele a jogar bola, para ensinar ele a correr no Egito, para tomar um banho no Rio Nilo. Ele não teve pai. Muito pelo contrário, o pai dele era alguém que ele não reconhecia. E só quem não teve a presença física do seu pai sabe a dor que é a ausência da paternidade. E em um determinado momento, além de tudo isso, Moisés vira um homicida. Prestem atenção, o homem da lei, o homem que criou e escreveu aquilo que nos alcança hoje, que é o Pentateuco, como o homem mais puro e santo do judaísmo, era um homicida, com ausência paternal e com dificuldade de relação familiar. Ele vai lá para o Egito, ele foge do Egito ao matar esse homem. Deus diz assim a ele: Moisés, volte porque a gente vai precisar resgatar na areia do Egito o corpo que você deixou. Esse confronto, essa dor e essa necessidade que Moisés tinha de voltar ao lugar do passado, trouxe para ele um processo de cura. Porque quando ele voltou para aquele lugar, eu tenho certeza que ele se perguntou: será que todos que sabiam do meu processo já morreram? Será que todos que sabiam que eu matei um homem já morreram? E eu não sei você, às vezes você se confronta com você mesmo e pergunta: será que todos que sabem desse pecado ainda estão ali? Se Moisés passou por isso, quem somos nós para não passar? E é nesse lugar que nós, como igreja, precisamos estar. Não nessa pseudo-santidade, nos idolatrando a outros, santos e mais santos, famílias santas e mais santas, inerrantes, que nunca erraram, que nunca pecaram. Eu quero falar uma coisa para vocês: a primeira família da Bíblia foi uma sucessão de erros, que misericórdia. O primeiro homicídio na Bíblia foi um irmão que matou outro irmão. Se você parar para ler a história de Abraão, você vai ver: o pai da fé abandonou o próprio filho e mandou Ismael para o deserto para morrer. Se não fosse o anjo do Senhor que voltasse para Abraão e dissesse: ei, vai encontrar com seu filho, toma vergonha na sua cara. E essa antítese é muito forte. Mais uma vez, o nosso Deus é o Deus dos antagônicos. Ele chama Abraão de quê? Pai da fé. O Abraão rejeitou um filho. Ele vai nos curar naquilo que nós mesmos mais nos feriram. Moisés voltou para o Egito e ele encontrou o faraó. Eu não preciso trazer essa palavra de volta para vocês, que vocês conhecem. Mas o mais forte de tudo isso é que quando ele estava voltando, vocês podem ver isso em Êxodo 4. Um anjo do Senhor veio até ele e ia matar Moisés. Zípora, a mulher dele, posso pegar isso aqui? Catou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do filho de Moisés. Porque Moisés não tinha noção do pacto de Deus com Abraão. E Deus foi implacável com Moisés. Por que ele fez isso? Porque ele não era hebreu, ele não foi criado sabendo da aliança de Abraão. E a Bíblia é clara: Moisés ia morrer por não obedecer o pacto da circuncisão, se não fosse a sua mulher que rasgou o prepúcio do seu filho. Ela era judia. Ele era, mas ele não sabia. Agora pare e pense na cabeça desse homem: que ausência de identidade. Identidade de pai, identidade de filho, identidade de povo e de pertencimento. Ele voltou e aí vieram as pragas e deixai meu povo ir, deixai meu povo ir. Mas o mais bonito de tudo isso é que a Bíblia vai nos contar isso aqui que eu acabei de ler: carreguei sobre as asas de águia, e você falará ao povo de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os carreguei sobre asas de águias. No dia que a comunidade toda de escravos hebreus estava para sair do Egito, o decreto de Faraó, depois da morte do primogênito, foi: saiam daqui o mais rápido possível, vão e nunca mais voltem. Aquela noite é a noite de Páscoa,
Eles estavam acordados e vigilantes naquela madrugada, comeram o carneiro, calçaram seus pés e estavam prontos para sair do Egito. A Bíblia nos diz que uma coluna de fogo à noite ia guiando aquele povo naquele escuro desértico. E de dia, uma nuvem para refrigerar aquelas pessoas. E no lugar que eles estavam passando, nós podemos entender que o deserto, ele não é um lugar confortável, não é um lugar seguro, é um lugar que esconde muitos perigos e principalmente à noite. Cobra, escorpiões, vândalos, um frio irregelante capaz de matar e um calor terrível de manhã. Não há sistema imunológico que suporte essa mudança de temperatura. E o que era para ser 40 dias se transformou em 40 noites. Ao final dessa caminhada a gente vai ver que apenas Josué e Calebe, que saíram do Egito há 40 anos atrás daquela geração, entraram na terra prometida. O que aconteceu com todos os outros? Morreram, sucumbiram, destruíram-se e foram sepultados como indigentes na terra fofa, na areia do deserto. Mas o contato que Deus tinha com esse povo era um contato tão íntimo, tão visceral, de entregar na boca, como uma águia faz com seu filhote, o pão que alimenta todos os dias. Entregar a água saída da rocha, como uma mãe entrega a água ao seu filho. Quando a gente passa por essa experiência de paternidade, eu devo dizer a vocês que a gente coloca muitos empecilhos e muitos obstáculos, principalmente as novas famílias, para termos filhos. Só vou ter filho quando isso, só vou ter filho quando aquilo, só vou ter filho quando... Mas é mais simples do que a gente imagina. E não há nada mais forte na vida de qualquer um de nós, e é biológico. A gente precisa passar por essa vida e procriar. Foi isso que Deus nos ensinou: nascer, crescer, amadurecer, procriar, envelhecer e morrer. Mas quando a gente tem um filho que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, a gente olha para aquela criança e descobre o real amor de Deus. Você não tem mais cansaço, porque se seu filho chorar, não importa a hora, você vai lá. Você não quer mais comer, porque se seu filho estiver com fome, você vai dar a ele, e você não está nem aí a hora que você vai. Se você precisar fazer necessidade fisiológica, você vai levar seu filho com você. Você vai fazer tudo, porque você não pode deixar ele só. Aleluia. E não há nada que se compare ao amor de Deus do que você ter um filho e entender que isso é o mínimo do que Deus faz por nós. O tempo que a gente entrega para uma criança e o tempo que a gente entrega na formação de um filho demonstra tanto amor nosso, mas isso é o mínimo do amor que Cristo tem a nós como filhos. E Ele diz isso claramente: filhinhos. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te aninhar como a águia faz com seus filhotes. É preciso que a gente reconheça e entenda o amor de Deus por nós como Pai. Não como algoz, não como um juiz distante, não como alguém que quer o nosso mal, não como alguém que quer nos destruir, mas como Pai. Pronto para enfrentar qualquer parada pelo seu filho. Um pai verdade, um pai que tem a sua identidade reforçada, ele não desiste do seu filho. Ele enfrenta o que for pelo seu filho. Ele destrói quem for pelo seu filho. Ele vai como uma águia para defender a sua ninhada. E o que Deus está nos dizendo através dessa palavra é: eu carreguei vocês com asas de águia. Eu coloquei vocês sobre as minhas asas e os trouxe da terra do Egito para o lugar que eu queria que fosse o seu berço, o seu lugar de conforto de filho.
E Deus olhava para aquele povo com um olhar de misericórdia. Eles são meus filhos, eles estão perdidos, eu não posso abandoná-los. Mesmo quando eles construíram outro Deus para eles. Se a gente parar para prestar atenção nessa caminhada do povo saindo do Egito em direção à terra prometida, em direção à terra de Canaã, tantos são os cuidados que a gente precisa ter, entendendo o amor dele por nós. E eu estou dizendo tudo isso porque eu quero ir com vocês para o Salmo 91, o salmo que fica aberto lá nas nossas casas, nas casas das nossas avós, muitas vezes tomando poeira. E na minha Bíblia, que tem uma versão muito bonita, que é uma versão judaica completa, ele diz o seguinte, prestem atenção. Alguns sabem de cor, eu sei esse salmo de cor. Aquele que habita no abrigo de Elion, que passa suas noites à sombra de Shaddai, que diz a Adonai, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Você não temerá os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a praga que ronda a escuridão, nem o açoite que traz destruição ao meio-dia. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Apenas mantenha os olhos abertos e verá como os ímpios são punidos. Porque você fez de Adonai, o Altíssimo, que é meu refúgio, seu lugar de habitação. Nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à sua tenda, pois ele ordenará aos seus anjos que cuidem de você e o guardará onde quer que você vá. Eles o segurarão em suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará em leões e serpentes, calcará leões jovens e serpentes. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque conhece o meu nome, eu o protegerei. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição. Eu o livrarei e lhe trarei honras. Eu o satisfarei com a vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo lembra a você algum trajeto na Bíblia? Ele vem dizer a mim e a você: aquele que habita no abrigo de Elion, que passa suas noites à sombra de Shaddai. Shaddai, aquele que me amamenta, aquele que coloca a sua teta na minha boca e me dá nutrição para viver, aquele que não me deixa chorar a noite inteira, aquele que ao ruído do meu choro, ele chega na ponta o mais rápido possível para me resgatar daquela noite fria. Ele é Shaddai, aquele que me amamenta, aquele que me coloca no colo e me dá teta, e me dá leite, e me dá conforto, e me dá segurança, e me dá a certeza de que eu não estou só naquele berço, de que eu não estou só naquela noite fria, de que eu não estou só nos meus pecados, de que eu não estou só na minha ausência de identidade, de que eu sou filho. O mundo vai dizer que você não tem lugar à mesa, o mundo vai dizer que você é rejeitado, o mundo vai dizer que você é pobre, falido, destruído, mas ele olha para você com um olhar de campeão e diz: você é meu filho e eu acredito em você. Ninguém vai olhar para você e vai dizer diferente disso. Você pode até ser tudo isso porque você construiu isso para você, mas aos olhos do seu pai, você é meu campeão incrível. E eu profetizo sobre a sua vida, filho. O bem que eu quero para você é aquele que está escrito em Jeremias 19: bem sei eu os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que eu tenho separado para você, filho. Nós que somos pais precisamos ser intencionais, porque muitas vezes vem dúvida, vem medo, vem angústia e palavras de derrota do mundo e de pessoas que são próximas a nós. Cuidado, presta atenção, não faça assim, não faça assado, veja lá, veja só. Eu bem
sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é o meu Redentor, e o meu filho vai seguir aquilo que um dia os pais dele seguiram. O que me afligiu, o que me alcançou, não te alcança. O que me prendeu, não te prende. O que não me fez livre, não lhe torna refém. Você é livre. Todos esses dias eu estou com meu filho a madrugada inteira acordado. Eu tenho dormido 2 horas por dia. E não há nada mais lindo do que eu chegar naquele berço e ver ele chorando. E eu, como pai agora, ele não mais dependente do leite da mãe, consegui colocar ele no meu colo e ele fazer: Deus está me curando através do meu filho. Deus está me mostrando o lugar que eu deveria ter tido e não tive. Deus está me dizendo que Ele é o meu pai. A sombra daquele que me amamenta, a sombra de Shaddai, eu posso descansar. Ele diz que nenhuma armadilha do caçador, nenhum veneno de calamidade irá me alcançar. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. O que está escrito em Êxodo 19: eu os coloquei sobre as minhas asas. Eu os coloquei sobre as minhas asas nesse deserto. E ele diz em Salmo 91:4: eu o cobri com as minhas penas, e debaixo das minhas asas você encontra refúgio. Eu quero adiantar a você, se você não sabe, esse Salmo 91, ele foi escrito pelo próprio Moisés. E se você olhar a forma como ele escreve, a forma como ele narra, ele está contando que o povo viveu no Egito. E ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode enfrentar o que for, pode passar pelo deserto que for, pode sofrer o que for, mas eu darei a ele vida longa. Não é um relato de alguém que não viveu o que está escrevendo. Não é um relato de alguém que está distante dos trechos e das estrofes desse poema. É o relato de alguém que enfrentou tudo isso. E no auge da sua dor, no auge do seu ministério, escreve o salmo mais poderoso que existe. O Salmo 91. Um salmo escrito pelo próprio Moisés. Êxodo escrito pelo próprio Moisés. Você consegue ver a mesma identidade na literatura, a mesma identidade na redação. Ele está escondendo você sobre as suas asas. Aquele que habita está escondido nas penas e nas asas. Ele vem dizer: você não vai temer terror da noite do deserto, a madrugada é fria. Você não vai ter medo da flecha que voa de dia, e nem do açoite do algoz egípcio, que de meio-dia manda você amassar barro para Faraó, e lhe açoita. E mesmo enfrentando tudo isso, Moisés garante: eu não vou temer. A vida cristã, ela não nos torna imune de passar por isso, mas ela nos garante a certeza da esperança de que vai passar. Vai passar. Quando ele diz: 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele está escrevendo aquilo que ele viu com seus próprios olhos. Toda a geração que saiu do Egito sucumbiu.